Hoje, eu gostaria de partilhar convosco algo em que pensar, com o sermão intitulado Quem são o verdadeiro povo de Deus? Hoje em dia, as pessoas partem do princípio de que o simples facto de frequentarem a igreja faz delas o verdadeiro povo de Deus. No entanto, a Bíblia dá-nos orientações sobre quem são verdadeiramente o povo escolhido de Deus. Hoje, vamos refletir sobre este assunto. Eu espero que o dia de hoje seja um tempo abençoado em que possamos dar maior glória, agradecimento e louvor a Deus Elohim, nossos Pai e Mãe Celestiais que graciosamente nos deram a verdade e permitiram que nos tornássemos seus verdadeiros filhos e povo fiel. Quem são o verdadeiro povo de Deus? Como é que os podemos distinguir? Como é que podemos determinar que algumas pessoas são de facto o verdadeiro povo de Deus e que outras não o são? Há muito tempo, Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá. Tendo ouvido falar da sabedoria de Salomão, a rainha decidiu pela prova. Colocou uma flor fresca ao lado de uma flor artificial, que lhe era idêntica. Pediu-lhe então que determinasse qual era a flor fresca e qual era a flor artificial. Vocês seriam capazes de encontrar uma resposta para uma pergunta tão difícil? A pergunta que a rainha de Sabá fez foi bastante difícil de responder. Foram colocadas duas flores idênticas em cada vaso. Depois, ela pediu que se identificasse a flor verdadeira. Mesmo com uma visão excepcional, seria difícil de perceber. Irmãos e irmãs, que método utilizou Salomão naquela altura? Ele não se limitou a dizer, deve ser esta, ou deve ser aquela, só de olhar para eles. Em vez disso, ele optou pela abordagem mais científica e lógica. Ele ordenou aos servos que estavam ao seu lado que apanhassem algumas abelhas e borboletas. Os servos recolheram rapidamente as abelhas e as borboletas e trouxeram-nas de volta. Depois, ele disse-lhes para colocarem as abelhas e as borboletas onde estavam as flores. Onde é que vocês acham que as abelhas e as borboletas se ajuntariam? Todas se juntavam à volta da flor fresca. De facto, elas juntaram-se à volta da flor verdadeira. Por muito que uma flor falsa se pareça com uma flor fresca, não tem perfume. Nem as abelhas nem as borboletas se sentem atraídas por ela. Ao ver onde se reuniam as abelhas e as borboletas, Salomão sentou-se no seu trono à distância e discerniu: aquela é uma flor verdadeira, enquanto esta é falsa. A rainha de Sabá ficou impressionada e pensou: a sabedoria de Salomão é de facto extraordinária, tal como eu tinha ouvido dizer. Ela tinha trazido o que acreditava ser um problema difícil, mas ele resolveu com uma facilidade notável. Hoje, os filhos de Deus que são Salomão espiritual reuniram-se aqui. Todos vocês são Salomão. Vocês conseguem distinguir entre o verdadeiro povo de Deus e o falso povo. Se esta pergunta vos fosse colocada, seriam capazes de discernir a resposta com uma sabedoria semelhante à de Salomão? O nosso Evangelho está agora a ser pregado em todo o mundo, na Ásia, África, Oceânia, Europa, América do Norte, América do Sul. No entanto, devemos lembrar-nos que Deus prometeu a salvação apenas ao seu verdadeiro povo, não aos filhos das trevas. Então, não deveríamos saber se somos ou não o verdadeiro povo de Deus? Se vos fizessem esta pergunta, como é que distinguiriam as pessoas verdadeiras das falsas? Toda a gente aqui hoje é como Salomão. Como é que podemos distinguir entre as pessoas verdadeiras e as falsas? Hoje, vamos dedicar algum tempo a refletir em conjunto sobre este assunto. Há feriados nacionais na Coreia, certo? Que dia é 15 de agosto? É o dia da libertação nacional, quando a Coreia foi libertada depois de ter sido oprimida por outro país.
No entanto, o que é que acontece noutros países? Qual é o significado do dia 15 de agosto no Nepal? Os membros dizem que não é significativo. É um feriado nacional na República da Coreia. No Nepal, este dia não tem qualquer significado. E nos Estados Unidos da América? Os membros dizem, não. Também nos Estados Unidos da América, este dia não tem qualquer significado. Então, e o dia 1 de março? Na Coreia, é o dia do movimento pela independência. O dia 1 de março é um dia muito significativo, em que as pessoas se levantaram e gritaram pela independência da Coreia, quando eram oprimidas por outro país. No entanto, existe algum significado especial do dia 1 de março no Peru? Os membros dizem, não. O dia 1 de março só tem significado e importância para o povo da Coreia. Noutros países, é um dia normal, sem qualquer significado especial. Estão todos a aproximar-se da resposta. Vejamos mais uma coisa. O dia 4 de julho é um dia normal na Coreia. No entanto, nos Estados Unidos da América, o 4 de julho é um dia muito importante, certo? É o dia da independência. O único país onde o 4 de julho tem significado é nos Estados Unidos da América. Noutros países, este dia não tem grande significado. Da mesma forma, no Reino de Deus, há dias que são espiritualmente significativos apenas para o povo de Deus. A este respeito, o que é que a Bíblia diz sobre a nossa cidadania? Voltemos ao livro de Filipenses, capítulo 3, e façamos a distinção entre o povo verdadeiro e o povo falso. Vejamos o livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 a 20. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está, onde está a nossa cidadania? Nos céus. Por outras palavras, uma vez que possuímos cidadania no céu, não será o reino dos céus a nossa nação? Então, há ou não há feriados nacionais no céu? Sim, há feriados nacionais no céu. Existe algum feriado nacional que comemorar o poder do Criador? Sim, é o dia de sábado. Há também a Páscoa, o dia para comemorar o poder do Redentor. Há também 7 festas em 3 tempos, mas consideremos primeiro 2 delas. O dia de sábado, que comemora o poder do Criador, e a Páscoa, que comemora o poder do Redentor. Para os cidadãos celestiais do Reino de Deus, estes dias são extremamente importantes, certo? No entanto, para as pessoas de outras nações, estes dias não são significativos. Por isso, por mais que anunciemos a Páscoa, as pessoas costumam dizer, não há necessidade de guardar a Páscoa, pois ela foi abolida. Isto deve-se ao facto de não ser um feriado nacional do seu próprio país. De acordo com Filipenses, capítulo 3, versículo 20, onde está a nossa cidadania? Para o verdadeiro povo de Deus, que tem cidadania do céu, aos feriados nacionais chamados Dia de Sábado, que comemora o poder do Criador, e a Páscoa, que comemora o poder do Redentor. Só os que guardam estas festas pertencem a esse reino. Muitos membros do estrangeiro estão agora aqui. Se o dia 4 de julho é um feriado nacional importante para si, levante a mão. De onde são estes membros? Sim, eles são dos Estados Unidos da América. Agora, para aqueles que consideram o dia 15 de agosto um feriado nacional, por favor levantem a mão. Não conseguem perceber logo quem eles são.
Percebe-se facilmente a sua nacionalidade. O primeiro grupo não tem cidadania americana e o segundo grupo tem cidadania coreana. Então, quem são os que têm a cidadania celestial? Aqueles que guardam o dia de sábado para comemorar o poder do Criador e a Páscoa para comemorar o poder do Redentor como feriados nacionais. Onde está a cidadania dessas pessoas? A sua cidadania está no céu. O que é que acontece com aqueles que não observam estes dias? Eles não são pessoas celestiais. É este o critério que Jesus utiliza para distinguir os verdadeiros dos falsos. Tal como o rei Salomão usou abelhas e borboletas para distinguir uma flor verdadeira de uma artificial, Deus usa um método notável para separar as pessoas verdadeiras das falsas. Ele dirá aos falsos: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vejamos esta cena em Mateus capítulo 7. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. No capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Se não pudermos entrar no reino dos céus apesar de acreditarmos em Deus, então a nossa fé terá sido totalmente fútil e vã. Como seria triste acreditar em Deus e, no entanto, não conseguir entrar no reino dos céus. Assim, ao refletirmos hoje sobre esta cena, devemos compreender claramente que a lei de Deus serve como medida crucial para determinar o destino de cada um ao céu ou ao inferno. Com esta constatação, asseguremos-nos todos que seguimos o caminho da fé de uma forma adequada. Continuemos com o versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que... A quem Jesus diz para se afastar dele, os que praticais a iniquidade. São os que praticam a iniquidade. Jesus reside no reino dos céus. Por isso, quando o vemos a afastar as pessoas dizendo: apartai-vos de mim, podemos compreender que aqueles que praticam a iniquidade acabarão por ir parar ao fogo do inferno. No Evangelho de Mateus capítulo 7, somos mais uma vez recordados de que essas pessoas serão lançadas na fornalha eterna do inferno. Então, se aqueles que praticam a iniquidade acabarão por ir para o inferno, para onde irão aqueles que seguem a lei de Deus? Tendo em conta todas estas questões, não devemos nunca negligenciar a lei de Deus. Jesus discernirá o seu povo entre numerosos povos. Tal como o rei Salomão utilizou abelhas e borboletas vivas para distinguir entre uma flor verdadeira e uma flor falsa, Deus discernirá as pessoas verdadeiras das falsas com a lei da vida de Deus. Deus dirá: aqueles que guardam o dia de sábado, que comemora o poder do Criador, fiquem deste lado. Então, só o povo de Deus se reunirá desse lado. Todos os povos falsos reunir-se-á onde se celebra o culto dominical. Vocês não conseguem perceber quem é quem. É assim que Deus distingue o verdadeiro povo do falso. Deus também dirá: os que valorizam a Páscoa, que comemora o poder do Redentor, reúnam-se deste lado, e os que não valorizam a Páscoa reúnam-se daquele lado. Só o povo de Deus se reunirá deste lado. Assim, o que é que Deus fará com aqueles que praticam a iniquidade? Ele dirá: apartai-vos de mim, e apartá-los-á a todos. Irmãos e irmãs, de acordo com Miqueias capítulo 4, quem foi profetizado para vir a Sião nos últimos dias? Cristo Ansainhong veio a esta terra e ensinou aos seus filhos sobre os feriados nacionais celestiais. Vocês conheciam-nos. Sabia eu da existência deles? Eu não os conhecia. Nem vocês. Quem conhece os feriados nacionais celestiais? Só Deus, aquele que veio do céu, os conhece. Deus Pai e Deus Mãe deram-nos o regulamento do dia de sábado e a lei da vida da Páscoa.
Assim, este dia de sábado é verdadeiramente precioso para nós. Que dia é hoje, o dia de sábado, no mundo? É apenas um dia normal, apenas um fim de semana normal. No entanto, para nós, que tipo de dia é este? Como é que Deus designou este dia? Deus tornou-o santo. Nós devemos compreender a quem se aplica este dia. Este dia aplica-se exclusivamente ao verdadeiro povo de Deus e nunca aos que não o são. Para eles, é apenas mais um dia normal. Com este dia, Deus distinguiu o seu verdadeiro povo daqueles que não o são. Quem nos revelou a nova aliança, nos concedeu a Páscoa e estabeleceu o dia de sábado. Quem nos ensinou as 7 festas em 3 tempos. Quem nos permitiu regressar a Sião, onde podemos dar glória e louvor a Deus e ser firmemente reconhecidos como cidadãos celestiais. Quem nos abriu o caminho de regresso à nossa pátria celeste, o eterno reino dos céus. Não são eles o nosso Deus Pai e Deus Mãe. Por isso, hoje é um dia verdadeiramente feliz para nós. Nós devemos acreditar firmemente que todas estas festas que Deus nos concedeu e todas as suas ordenanças servem como uma garantia altamente significativa do facto de sermos o povo do eterno reino dos céus. Vejamos o livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, versículo 13. No capítulo 31, versículo 13, Deus diz: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente, guardareis os meus sábados. O sábado pertence a Deus. É um dia extremamente importante, marcado pelo selo de Deus como sua propriedade. Certamente, guardareis os meus sábados, pois é, o que será, sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Será um sinal através do qual Deus prova: Eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Por outras palavras, Deus quer dizer: o sábado é a prova de que sois o meu povo. Para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque que dia é este entre Deus e nós, santo para vós outros? Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Esta é a importância que Deus dá ao dia de sábado. Deus estabeleceu-o como algo verdadeiramente notável. Se alguém afirma, o dia de sábado é insignificante, apesar da palavra de Deus, podemos facilmente compreender que ele não possui a cidadania do reino de Deus. Continuemos com os versículos 15 a 17. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é o que diz ser sinal para sempre, porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, e, ao 7º dia, descansou e tomou alento. Quanto ao dia de sábado, que comemora o poder do Criador, como é que os cidadãos celestiais devem tratar este dia comemorativo? Não se trata de uma obrigação para os outros, mas para aqueles que têm a cidadania celeste. O que é que Deus deu como 4º mandamento entre os 10 mandamentos? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Confirmemos a lei do dia de sábado que Deus nos concedeu. Capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 8, Deus disse: Lembra-te do dia de sábado, como é que devemos recordar este dia, para o santificar. Quem disse estas palavras? É a santa lei de Deus, concedida pelo próprio Deus.
Examinemos o facto de que esta é, de facto, a lei de Deus, lendo o versículo acima. Capítulo 20, versículo 1. Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus proclamou que estas são as suas próprias palavras e deu os seus mandamentos um a um. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás os ídolos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. O resto continua. Estes mandamentos não se aplicam a qualquer pessoa. É um ensinamento muito importante que se aplica ao povo do céu. Então, confirmemos as bênçãos da lei do dia de sábado que Deus nos concedeu, recorrendo ao capítulo 56 de Isaías. Vejamos o capítulo 56, versículo 1, de Isaías. Capítulo 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantendo o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado. Como é que devemos guardar o sábado? Guarda a sua mão de cometer algum mal. De acordo com Salmos capítulo 133, que bênção é que Deus nos concedeu? Deus concedeu-nos a bênção da vida eterna. Em última análise, guardar o dia de sábado é um passo para nos aproximarmos da vida eterna. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Desta forma, Deus declarou claramente a sua vontade e deu-a a conhecer a nós. Vejamos o versículo 4. Porque assim diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Deus usou esta expressão. É por isso que o dia de sábado que guardamos hoje é tão precioso e importante. A razão pela qual este culto de adoração é tão valioso e significativo para nós é o facto de sermos quem somos. Nós somos o verdadeiro povo de Deus, que tem cidadania celestial. É por isso que este dia de sábado é excepcionalmente precioso e querido para nós. O mesmo se aplica à Páscoa. A Páscoa é o dia em que se comemora o poder do Redentor. Não nos ordenou Deus repetidamente que nunca esquecêssemos este dia e que o comemorássemos nas gerações vindouras. Passemos ao livro de Êxodo, capítulo 12. Vejamos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será, o que será o sangue, por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o que deveis fazer neste dia, este é um dia que celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que povo considera e guarda a Páscoa como um dia memorial indispensável? O povo do reino dos céus. Se há pessoas que se lembram do dia de sábado e o santificam, a que país pertencem essas pessoas? Quando eu perguntei, por favor, levantem a mão se são do país que comemora o 4 de julho como dia da independência, os membros americanos levantaram a mão. Quando perguntei, por favor, levantem a mão se comemoram o dia da libertação nacional a 15 de agosto, os membros coreanos levantaram a mão. Por favor, levantem a mão se guardam a Páscoa como um dia comemorativo do Redentor. Quem são todos vós que levantaram a mão?
Vós sois o povo do céu. Tal como está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, onde está a nossa cidadania. A nossa cidadania está no céu. Nós somos o verdadeiro povo de Deus. Quem nos deu as qualificações para nos tornarmos os verdadeiros habitantes do reino dos céus? Em Miqueias, capítulo 4, é dito, nos últimos dias, Ele ensinar-nos aos seus caminhos. Se nós não tivéssemos recebido os seus ensinamentos, teríamos sido qualificados como o povo celestial. Teríamos perdido tudo. O Espírito e a noiva vieram a esta terra, conduzindo-nos a todos para a Sião da verdade. Em Sião, eles ensinam-nos tudo sobre o céu. As pessoas que pertencem a esta terra nunca sabem que existem tais feriados nacionais celestiais. Elas não sabem que existe um feriado nacional chamado Páscoa que comemora o poder do Redentor, ou o dia de sábado que comemora o poder do Criador. Assim, como podem eles conhecer a festa dos pães asmos, a festa das primícias ou as outras festas que Deus nos concedeu? Deus Elohim veio a esta terra nos últimos dias, restaurou as nossas qualificações como o povo celestial e nos concedeu a cidadania celestial para que possamos tornar-nos os grandes cidadãos do céu. Neste abençoado dia de sábado, pedindo a todos os membros da nossa família celestial que ofereçam louvor eterno, glória e agradecimento a Deus Pai e a Deus Mãe, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.